Olá, turma, tudo bem? Uma ótima semana a todos de estudos. Hoje a aula será de Geografia e nós vamos falar sobre transformações da escola, sobre o lugar do aluno dentro de sala de aula, sobre a localização de objetos e de pessoas dentro de sala, diferentes pontos de vista, e vamos falar sobre maquete e plantas. Então vamos começar pelas transformações da escola, né? Do passado ao presente, no momento que vivemos agora, as escolas modificaram muito, né? Tanto da parte externa, parte de fora, quanto a parte interna, né? De dentro. As escolas tinham uma estrutura grandes estruturas, né? Por fora. E por dentro haviam muitas salas, as salas eram muito grandes, compridas, as mesas, cadeiras eram de madeira, o professor ele ficava dando aula em cima de um tablado, né, de um altinho de madeira. Não existiam salas como a gente vê hoje dentro das escolas, né? Sala de informática, sala de pintura, sala de dança, né? Antigamente a gente não encontrava essas partes dentro das escolas, né? Na parte, indo para a parte externa também, as escolas, na frente das escolas existiam praças, né? Nessas praças passavam carruagens, carroças, né? E aí mais para frente é que foram surgindo os carros, né? Mas os meios de transporte que a gente via, né? Que as pessoas viam com frequência eram as carruagens e as carroças. As pessoas também, tanto os alunos, né? Quanto as pessoas que passavam na rua em frente às escolas, usavam roupas mais compridas, né? Andavam de sapato. Hoje a gente vê as pessoas com shorts, né, com camisetas, de chinelos, sandálias, tênis. Antigamente a gente não via pessoas vestidas dessa forma, né? Hoje em dia a gente pode encontrar escolas desde portes pequenos, né, escolas pequenas até escolas grandes. E muitas coisas também dentro da escola se modificaram, né? Por exemplo, na minha época, quando eu estudava, né, que eu já falei para vocês que eu estudava no Colégio Pedro II, que é uma escola bem antiga aqui no Rio de Janeiro, eu tinha aula de latim, né? Eu tinha aula de francês, tinha aula de inglês, né? Em alguns alunos de espanhol também, de desenho geométrico. Hoje em dia você vê mais as escolas dando aula de inglês, ou dependendo da escola, só, né, o espanhol, né? Então também nas questões de estudo foram bem modificadas também as matérias. E aí eu coloquei duas imagens, né, para vocês, da escola do passado. Até coloquei como exemplo o Colégio Pedro II, porque é um colégio bem antigo, mas aqui também no Rio nós temos o Colégio Militar, também um Colégio Santo Inácio, né, o próprio Colégio Marista, né, são instituições antigas. E aí eu também coloquei uma imagem de uma escola do presente, né? É bem diferente, se vocês verem na imagem, até dentro de sala de aula, como fora, como as coisas modificaram com o passar do tempo. Um item que eu vou falar agora é sobre o meu lugar na sala de aula, né? O lugar na sala de aula, ele pode ser escolhido pelo aluno, ou pode ser também escolhido pelo professor, né? Alguns alunos eu mesmo escolhi, outros escolheram o lugar, né? E a gente vai ajustando de acordo. Quem consegue enxergar bem o quadro, né? O conteúdo no quadro, a gente bota um pouquinho mais para o meio da sala ou para o final. Quem tem um pouquinho mais de dificuldade de enxergar, a gente coloca mais para frente. Então a gente vai arrumando os lugares de acordo com as necessidades, né? Localização na sala de aula
também tem a ver não só com os alunos, mas também com objetos. Bem no início do ano eu falei para vocês sobre pontos de vistas, né? Que a gente, dependendo do ponto que a gente estiver, a nossa localização também pode ser alterada. Eu falei para vocês as localizações conhecidas: direita, esquerda, frente, trás, em cima, embaixo, do lado. Então, são pontos de referência, né, de vista, que nós utilizamos tanto para pessoas quanto para objetos. No finalzinho do resumo, eu coloquei também sobre a maquete e a planta, tá? A maquete e a planta são formas de representação, nesse caso que a gente vai estudar, no momento em geografia, a gente está falando sobre sala de aula, né? A sala de aula, ela pode ser representada ou por maquete ou por planta. Maquete é quando a gente utiliza materiais reciclados, papelão, né? Tampinhas de refrigerante, caixinha de fósforos, caixinha de pasta de dente, né? Para montar um esqueminha da sala de aula, tá? E a planta, ele é um desenho da sala de aula feito no papel, tá? É um tamanho, tanto a maquete quanto a planta, ele é um tamanho reduzido da sala de aula. No caso que eu falei para vocês, a gente está falando da sala de aula, mas existem plantas e maquetes de outras coisas, né? De outros lugares. E ela é vista de cima para baixo, tá? Então, na maquete que está representado aqui, as caixinhas estão representando as cadeiras, né, as mesas. A gente tem a mesa do professor, o quadro negro, tem maquetes que a gente pode encontrar também feito o aluno montar a portinha da sala de aula, né? E na folha também pode ser representada dessa maneira que eu coloquei aqui para vocês, tá? Então aqui é um exemplo de maquete e aqui é um exemplo de planta, tá bom? Então a aula de hoje a gente vai encerrando por aqui. Espero que eu tenha ajudado um pouquinho mais vocês, né, com a videoaula, com resumo da matéria aqui na folhinha, para vocês conseguirem fazer melhor a atividade de vocês de geografia, tá bom? Qualquer dúvida, eu tô sempre à disposição. Um grande beijo, uma ótima semana.